gente acabou de falar da Juliana Dalpiva, que em breve vai soltar uma bomba para a gente. Quem sabe ainda durante o programa, se rolar, a gente já te avisa por aqui. Mas vamos conversar com ela agora, então. Ju, bom dia. A gente já antecipa, já vou começar te perguntando. Vem bomba hoje ainda? Tem que ficar entrando no site o tempo inteiro, né, Ju? Para ver se já entrou. Tem que ser, não saiu, entra daqui a pouco, Ju. Oi, gente, bom dia. Acho que não, mas vamos ver, tem informação aí pra gente trabalhar ao longo do dia. Tem muita coisa, né, que a gente ainda nem conseguiu compreender nos detalhes, em função da operação da Polícia Federal na semana passada. Então, tem muita coisa que eu tô apurando e acho que nas próximas semanas é que a gente deve conseguir olhar para um cenário mais completo, sabe? Também fazer o nosso dever de casa, sabe? Não depender tanto só das investigações da Polícia Federal. Então, a gente está trabalhando aqui, vamos ver, esquentando os motores. Maravilha. Você acompanha tudo aqui, minha gente, nos nossos noticiários e também no sterlinoticias.com.br. Vamos já falar então, Ju, do indiciamento do Renan, filho número 4 de Jair Bolsonaro. Ele acaba então de ser indiciado, tem destaque dessa matéria lá no sterlinoticias.com.br. Ele foi indiciado com um sócio dele pela Polícia Civil do Distrito Federal pelos crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos. Ele e Maciel Alves de Carvalho, que além de sócio é também instrutor de tiro de Jair Renan, foi instrutor dele, né? Vocês lembram disso? Eles são suspeitos de fraudar o faturamento de uma empresa de eventos para obter empréstimos bancários em 2023. Deixa eu lembrar que o Jair Renan e esse sócio deles foram alvos de uma operação da Polícia Federal em agosto do ano passado e que deu aí subsídios para esse indiciamento. Agora cabe ao Ministério Público decidir se oferece ou não denúncia à Justiça, né, Juliana? Gente, é tanta investigação que eu me sinto na obrigação de ir pro beabá no começo, tá? Que é para ajudar todo mundo a entender, porque, como disse o Edu agora há pouco, a gente se perde na nomenclatura das coisas e no que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante para nossa audiência saber é que esse caso sobre o Jair Renan, essa acusação, nada tem a ver diretamente com todo o resto do Bolsonaro. Ou seja, é um inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal, na Justiça Estadual do Distrito Federal, lá em Brasília, tá? Diz respeito à empresa que Jair Renan abriu, se não me engano, em 2020, lá naquele camarote, no Mané Garrincha, e aí depois, enfim, sei lá o que ele fez tudo dentro dessa empresa, e tô falando assim porque só ele vai saber responder o que ele fez nessa empresa, pelo que está colocado na investigação. Tem uma acusação de que ele e outra pessoa, que agora eu não me lembro exatamente se é sócio, fraudaram o faturamento da empresa para obter empréstimo, né? E aí, mais de 4 milhões eles declaravam para tentar esse empréstimo. E, na verdade, eles nunca conseguiram. Isso até me lembrou uma série da Netflix sobre uma falsária que fez exatamente isso. Anna Sorkin, uma coisa assim, o sobrenome dela. É uma ótima série da Netflix, inclusive. E agora ele vai ter que responder provavelmente a isso, o Ministério Público tem que avaliar as provas. Uma coisa que eu conferi aqui antes da gente entrar no ar é que essa empresa, inclusive, foi liquidada em agosto do ano passado, bem pertinho da operação da Polícia Civil, tá? Só corrigindo aqui, viu, Vivian? Não tem a ver, essa investigação não corre em nada na Polícia Federal. O que aconteceu é que, como ele foi alvo de busca e apreensão, a Polícia Federal solicitou os dados do Renan para serem compartilhados, as provas que foram coletadas nessa investigação, para eventualmente ajudar outros inquéritos, outras investigações que correm dentro da Polícia Federal. E agora vem uma conexão que eu acho que é importante explicar. Em algum momento, a nossa audiência vai lembrar aqui que o Renan foi investigado por fazer lobby de empresários junto aos ministérios. E aí, quando terminou essa investigação, ela, se eu não me engano, foi arquivada em setembro de 2022, teve uma recomendação da Polícia Federal para abrir um outro inquérito para apurar, aí sim,
a participação do Renan e da mãe dele na compra de uma casa com o uso de um laranja. E aí, quando eu reestrei aqui no ICL, a gente trouxe essa história, a história da casa, da mansão, de mais de 3 milhões de reais. E aí, essa empresa do Renan, segundo as minhas fontes, aí isso é uma apuração já que faço há vários anos, essa empresa do Renan, ela tem alguma relação aí com a história dessa casa. A Ana Cristina Vale, que é a mãe do Renan, ex-mulher do Bolsonaro, fazia o filho de algum jeito participar da história, da compra da casa, mas essa investigação sobre a história da casa está lá com a Polícia Federal e a gente ainda não tem os desdobramentos, mas eu sei que eles estão investigando. O nome da empresa é RB Eventos e Mídia e ela foi doada para o Jair Renan a outro investigado, foi doada por ele, né, a outro investigado que é o Marco Aurélio Rodrigues dos Santos, em 13 de março de 2023, que é a data em que ele deixa de fazer parte do quadro societário da empresa, mas até então ele fazia parte. E só lembrando que o Jair Renan, ele está liquidada, tá? Não existe mais essa empresa, ela foi encerrada. Ali, se eu não me engano, uns dias antes dessa operação da Polícia Civil bater em todo mundo por causa dessa história da fraude. E só lembrando que o Jair Renan é assessor do senador Jorge Seife, hoje mora em Balneário Camboriú, um apartamento pago pelo Jorge Seife, ganhando 10 mil reais por mês. E como a Juliana bem disse, a gente vai precisar de uma Wikipedia, né? Acho que dos crimes da família Bolsonaro para poder se localizar, porque esse inquérito não tem nada a ver com os outros inquéritos todos da família. Os outros o Jair Renan não responde, mas está envolvido também e tudo está interligado, né? Como, por exemplo, o Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro tentou usar os seus poderes na BIM paralela para ver quem estava sendo investigado, veio o delegado. Então, no fundo, tudo é uma coisa diferente, tudo separado, mas tudo uma coisa só, tudo junto, né, Juliana? Ô Will, tem uma outra coisa também. O Renan, em determinado momento, a BIM foi lá, criou uma operação para investigar um carro que ele tinha ganhado de presente. Um carro elétrico, isso, né? É um dos monitoramentos que o Ramagem chegou a admitir, como se fosse a coisa mais normal do mundo, a BIM parar o serviço dela para ir lá apurar a história de um carro que o Renan ganhou, como se isso fosse inteligência de Estado. Vamos trazer uma outra pauta agora, também no entorno aí da família Bolsonaro. Agora a gente vai falar do envolvimento de empresários em toda essa operação da Polícia Federal na semana passada, da minuta do golpe e da tentativa de decretação de estado de sítio no Brasil. Empresários insatisfeitos com o resultado das eleições de 2022 pressionaram o então presidente Jair Bolsonaro a promover uma virada de jogo no resultado das eleições. Em outras palavras, eles incentivaram um golpe de estado no país, é o que apontam mensagens que foram obtidas pela Polícia Federal a partir do celular do Mauro Cid nessa investigação. Em um áudio para o então comandante do Exército, o general Freire Gomes, o Mauro Cid, na época, né, ajudante de ordens de Bolsonaro, e numa reunião entre Bolsonaro e executivos em 7 de novembro, a gente tem esse trecho, eles participaram da conversa, segundo ele, nessa conversa estavam também o dono da Van, Luciano Hang, e o dono da Tecnisa, o Maier Nigri, e é sobre isso que se trata. Então vamos lá para essa... Eu vou colocar aqui meu óculos para ler melhor. Vamos lá, o que diz esse áudio que foi obtido, então, no celular do Mauro Cid. O pessoal ficou um pouco de moral baixo, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o Ministério da Defesa a fazer um relatório contundente, duro, para virar o jogo. Juliana, você teve acesso a esse material, você vem fazendo toda a investigação. O que significa um relatório mais contundente? Tem um outro trecho em que eles falam também sobre aqueles negócios, né? Tem bem entre aspas aí também, ele cita, né? Aqueles negócios. O que seria isso? Olha, os detalhes sobre isso é o que acho que a própria Polícia Federal ainda está tentando decifrar todas as peças desse quebra-cabeça. Eu acho que o primeiro ponto que antes da gente falar especificamente do conteúdo do áudio, eu queria explicar também que todo esse cenário, veja, tem o Bolsonaro
os militares mais próximos a ele, uma série de outros militares que a gente não tinha conhecimento que estavam envolvidos nas operações do golpe, os assessores diretos, as pessoas do gabinete do ódio e relacionadas a alimentar a informação, né? Ou seja, as pessoas que criavam informação falsa, fake news, eu odeio essa expressão, mas vou ter que usar aqui para ser mais clara. Agora, esse pedaço traz essa série de empresários que está envolvida também, de algum jeito, dentro dessa trama golpista, depois da... Assim, estamos falando nessa investigação do período pós-eleitoral. E esse é um outro aspecto que eu acho que é bem importante lembrar, assim, para a nossa audiência. Isso não aconteceu de setembro, outubro, novembro de 2022 em diante. Não, isso vem acontecendo há bastante tempo. Já em 2020, no outro inquérito, que é anterior a esse, que está agora andando, que é o das milícias digitais, teve um sobre os atos antidemocráticos. Uma série de empresários foi investigado lá. E aí se desdobra nesse das milícias digitais. Quem que, durante esse tempo, e até num outro inquérito em função de mensagens que foram trocadas num grupo, foi investigado, estes dois empresários que você está falando aí, justamente o Meyer Nigri e o Luciano Hang, já tinham sido alvo de investigação da Polícia Federal. E por uma série de apurações, a Polícia Federal arquivou as investigações sobre algumas pessoas, mas não sobre o Luciano Hang e o Meyer Nigri. Então, assim, eles já vêm de muito tempo dentro desse cenário, sendo investigados. E aí, esse áudio é uma conversa entre o Cid e o ex-comandante do Exército, que cita que existiu uma reunião entre o Bolsonaro e essas pessoas. Eu vi pelas notas que eles emitiram depois da descoberta, que eles negam, um deles disse que estava viajando, outro disse que não se encontrou, o que não significa que eles não fizeram aqui, ó, um encontro virtual, né? Todo mundo tem um jeitinho de falar pelo celular, pelo computador. Então, assim, o Cid relata a existência dessa reunião. E uma coisa que me chamou a atenção também é a data. Se eu não me engano, ele faz referência... O áudio é do dia 8 de novembro e a referência a essa reunião ter sido no dia 7 de novembro de 2022. E no dia 9, a gente tem a mensagem do Carlos Bolsonaro... Desculpa, da assessora do Carlos Bolsonaro pedindo para o Ramagem dados da investigação da PRF. Então, veja, eles estavam ali atuando em todas as frentes, né? Quer dizer, pressiona no relatório, vamos descobrir o que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo. Eles estavam de maneira coordenada e aparentemente desesperada, tentando encontrar alguma maneira de evitar a posse, mas também uma outra reflexão que eu venho fazendo nos últimos tempos, e deixo ela aqui também para a gente debater hoje, ou enfim, em outro momento também, uma coisa que o Bolsonaro falou durante muito tempo, ele falou assim várias vezes, eu não vou ser preso. Em setembro de 2021, ainda foi um discurso lá super agressivo, as canalhas não vão me ver preso. Então, tem um misto de se manter no poder e um misto do medo da cadeia. Ele estava com muito medo de ser preso, ele e provavelmente também tinha medo que a família toda também fosse, né? Eu ouvia isso muito dos auxiliares durante muito tempo, o medo de que o Carlos fosse alvo da Polícia Federal, que agora, enfim, está acontecendo, não adiantou ficar com medo, porque, no fundo, eles sabiam o que eles estavam fazendo e tinham medo de ser descobertos. E vamos só lembrar uma coisa, uma notícia que passou meio batida aí nas últimas semanas, né? A gente deu a notícia aqui também, mas é tanta coisa acontecendo que ela acabou passando meio batido. O Luciano Hang, o Davan, ele foi condenado a pagar uma multa de 85 milhões de reais, 85 milhões de reais, por ter pressionado, e a gente sempre cobrou muito isso aqui, que o que esse cara fez foi um absurdo, que é um dos maiores absurdos, você muda o destino de um país. No limite, com vários empresários juntos, é o que acontece.
Você quer ver? Ninguém mais fala daquela reportagem do Caco Barcelos, onde o cara entra num ginásio, nessa eleição, o cara entra num ginásio, e aí nesse ginásio os caras estão comprando o voto da população toda da cidade. O que aconteceu com aquela cidade? O que aconteceu com aquele prefeito? O que aconteceu com as pessoas que estavam envolvidas naquilo? Ninguém sabe. E é um absurdo sem tamanho. E esse negócio do Luciano Hang, o cara, ele literalmente estava obrigando as pessoas que trabalhavam com ele, obrigando. Porque que nem naquele vídeo que a gente mostrou, antigo do Malafaia, porque ele faz isso há muito tempo, aquele vídeo antigo hoje, ele está obrigando as pessoas a dar dinheiro para a igreja dele. Porque é isso que as pessoas têm. Ah, não é obrigado ele dar se tiver opção. Não é. Porque você cria toda uma condição antes que quando chega nesse ponto, é obrigado. Entendeu? O fiel, ele não tem, porque ele se encaixou ali, o fiel do Malafaia, numa estrutura que ele passa a ser dependente por causa dos laços sociais que ele cria ali. Ele tem que dar, que se ele estiver fora daquele grupo, acabou a vida do cara. No caso que a gente está falando aqui do cara da Havan, eu não estou falando velho da Havan, porque esse é um que adora lawfare também, então estou falando o cara da Havan, exatamente por causa da malandragesia, ele tem uns esquemas que os processos dele vai tudo lá para Brusque, né, para a região onde ele é o rei. Então, o seguinte, no caso dele, ele estava obrigando as pessoas que trabalhavam na empresa dele a votar, e são milhares de pessoas. Multa de 85 milhões essas semanas. Ah, se vai pagar ou não vai, a gente sabe que multa de um monte de milhão no Brasil nunca acaba sendo cumprida, como tem que ser. Agora, multa de real é aquela história. O cara vai preso, fica 15 anos preso se roubou a linguiça, o pedaço de A100 no açougue. Aí o cara vai preso 10 anos. Agora, o cara que tem multa de 85 milhões enrola isso pro resto da vida porque tem advogado bom, que é assim que funciona o jogo. Mas fato é que tomou a multa porque foi condenado ali no processo. Agora, tu quer a dica? Ju, Vivi e William. Qual foi o primeiro, eu falei isso no começo do programa hoje do Bolsonaro, qual foi o primeiro empresário que ficou calado depois que o Lula ganhou? Pelo contrário, ele ainda chegou no limite de conseguir dar o cavalo de pau no transatlântico. Porque Lula ganhou, ele fez questão, mesmo sendo... tomando uma chuva de crítica dos bolsonaristas da seita, ele fez questão de fazer um post desejando sorte ao presidente Lula e etc, querendo se mostrar um democrata. Irmão, tá vacinado, depois de tudo que ele falou, o cara chamou o Lula de tudo que é coisa durante o governo Bolsonaro, e depois faz um negócio, tava escrito que esse cara tava até a cabeça de lama, e tá começando a pintar, tava quietinho, tá começando a pintar, e vai pintar mais coisa. O que a Ju falou que as próximas semanas, não sei o quê, eu acho que a gente não tem nem como mensurar a quantidade de coisa que tem para vir. Porque são 4 anos funcionando numa lógica, que é uma lógica criminosa, que é uma lógica à margem da lei, que é uma lógica de caminho para uma ruptura democrática. Então não falta coisa, não é que tu apague HD, tu apague WhatsApp, apague... Sobra muita coisa. Então, esse senhor da Havan... vai ter muito ainda que se ver com a justiça brasileira. E isso com a mais absoluta certeza da impunidade, né? Que é uma marca do bolsonarismo. Todos eles tinham certeza de que iam sair impunes. Acreditavam que iam ganhar a eleição sem dúvida nenhuma e que não ia acontecer nada. Ia trocar o PGR, ia manter o Aras, colocar ministro do STF. Ninguém acreditava que ia sofrer nenhuma punição, né, Ju? Não, e pior, como está colocado na minuta do golpe, eles queriam prender, né? O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, e aí depois dali abriu a porteira, foi embora. Iam fazer o que mais? Iam perseguir jornalista. Assim, é um cenário, a bolsonarista de um modo geral adora falar que tinha medo que o Brasil virasse a Venezuela, mas o caminho é esse, tá? O caminho é esse. Na Venezuela foi assim, começaram assim. Então, a ruptura democrática vai por esse caminho, jornalistas perseguidos, adversários políticos. Então, assim, era isso, né? O cenário que eles traçavam era de eliminação de qualquer voz crítica. Não vou nem falar opositor, porque a ditadura começa pelos adversários diretos, mas depois qualquer um que respirar diferente já não serve. Entendeu? Então, é muito grave o que vem à tona, mas também eu gosto de lembrar
sempre, eu acho que a tentativa de golpe de Estado, reunida a uma série de outras questões, é um dos crimes mais graves que eles tentaram cometer. Cometeram, na tentativa já é um crime em si, pelo que está previsto em lei, mas também pelo que está sendo apresentado nas investigações. Agora, uma coisa que eles todos passaram ali, sabe, livres, mas não sei se ainda não existe maneiras de serem punidos, é a responsabilidade deles sobre as vítimas que morreram de Covid, com o atraso da compra de vacina, que foi um extermínio quase de uma grande parte da população brasileira, atingiu sobretudo as comunidades mais carentes, no interior do Brasil. E, Ju, e dá para fazer conta, é importante você falar isso, porque, gente, não é uma coisa abstrata, não é só no qualitativo, porque tantas semanas sem vacinação são tantas pessoas a mais mortas, né? Você chegar e desincentivar o pessoal a se vacinar, o quanto você diminui o percentual de vacinação, dá para fazer conta de quantas pessoas morreram por causa daquilo. Tem isso, tem estudo disso. É isso. A Universidade Federal de Pelotas fez um estudo demonstrando exatamente isso que você está falando. É um estudo bastante sério, demonstrando o impacto direto no atraso da compra das vacinas, sobretudo o atraso da compra da vacina da Pfizer, que podia estar disponível para a população brasileira já em dezembro de 2020, e só vai ser comprada entre fevereiro e março de 2021. E isso teve um impacto muito grande na segunda onda de Covid. E essa quantidade de gente que morreu por causa do atraso e também pela negligência na compra de oxigênio em Manaus. Então, assim, a vida de vários brasileiros correu risco pela negligência, pela falta de responsabilidade do governo Bolsonaro. Então, esses são crimes que não foram apurados de maneira séria pelo Ministério Público Federal, criminalmente. A responsabilidade era do antigo Procurador-Geral da República. Ju. Agora acabou de trocar, vamos ver se a nova gestão tem como retomar isso, porque ficou pelo que estava na CPI da Covid. Só breaking news aqui, que a gente está em primeiro lugar de audiência há mais de 15 minutos já, tá? Que o negócio está tão dinâmico aqui que não dá nem para dar a notícia. Mais de 15 minutos estamos em primeiro lugar, já bateu uma Jovem Pan, antes batia 10 horas, 9h30, 9, hoje bateu mais 8h45, vamos embora. Mais de 30 mil pessoas aqui junto com a gente. Tá aí, ó, 30.375 pessoas acompanhando aqui o N1 junto com a gente. Super obrigada, audiência. Ju, a gente ainda tem mais um minutinho aqui para fechar contigo. E aí, só aproveitar para a gente dar mais algumas informações, porque hoje é sexta-feira aqui para a nossa audiência. Então, vamos relembrar. A operação Hora da Verdade, ela foi baseada, obviamente, também na delação de Mauro Cid. Muitos desses áudios que a gente tem acesso, que a gente tem noticiado, são áudios dessa delação de algum tempo atrás, mas vamos relembrar, né, Ju, que tem material que foi apreendido, tem depoimento novo das pessoas que foram presas nessa operação da Polícia Federal, então tem material novo que vai pintar e que é o que a Juliana está investigando, está em cima também com as suas fontes apurando. Tem coisa nova para aparecer a partir do que foi apreendido nessa operação Hora da Verdade, né? Tem sim, Vivian, tem bastante coisa ainda, inclusive por tudo que foi obtido, né, na própria quinta-feira. A quantidade de computadores celulares, então, fora o que já tinha, ainda tem material novo que acabou de chegar para os investigadores. Então, vai ser um mês de março bastante longo e acho que abril, maio vai ser tudo muito, muito, muito emocionante, para dizer o mínimo. Maravilha. A gente tem mais alguns segundinhos aqui, porque a Juliana quer passar por mais um tema que é importante também, que é o ministro Dias Toffoli, do STF, pretende colocar em discussão ainda esse ano a revisão da lei da anistia, né, Juliana? Gente, essa é uma notícia que a gente vai ter que falar rápido aqui, e outro dia a gente volta com mais detalhes, mas ela é super importante, né? Tem a DPF, né? Enfim, uma figura de recurso do PSOL em cima da lei de anistia, que foi julgada em 2010.
que está em discussão, né? A gente tanto fala sobre a dificuldade de punir militares. O Brasil nunca puniu os militares pelos crimes. Agora, esse é o momento de discussão disso. Então, estamos falando sobre a punição dos militares em relação à tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023, e a gente vai deixar crimes que aí, são ainda mais graves, porque são os crimes que estão anistiados hoje, pela maneira como se compreende a justiça brasileira, homicídio, estupro, desaparecimento das pessoas. O que essa discussão está colocando, né, pela DPF do PSOL, que está na mão do ministro Toffoli, é não permitir que, por exemplo, os assassinos do Rubens Paiva, que inclusive ocultaram o cadáver do ex-deputado, não sejam sequer julgados, não vou dizer nem punidos, porque a punição vem depois do julgamento, mas a questão é que o Brasil sequer permitiu investigações, muitas vezes foi trancado a investigação. Então, essa discussão é importante para frisar uma questão: não anistiar as graves violações de direitos humanos, assassinato, estupro, desaparecimento forçado em contexto de ditadura. Países que se querem democráticos são países que estes crimes não são passíveis de anistia em nenhum lugar do mundo. O Brasil assinou vários tratados internacionais reconhecendo isso. Essa é uma normativa legal que vem desde a Segunda Guerra Mundial e que... dos países democráticos, é um básico, né? É um mínimo. É não permitir que os mais graves crimes sejam passíveis de anistia. Existem outros crimes que aí não são contra a vida, que aí sim, dentro de um contexto de guerra, você pode discutir. Agora, assassinato, desaparecimento, estupro, isso não é passível de anistia em nenhum lugar do mundo. O Brasil, se quer democrático, o Brasil não pode anistiar esses crimes. Então, assim, o ministro está tendo esse movimento, inclusive tem a própria ação do Rubens Paiva junto também está na relatoria dele, que é um caso concreto disso. E, olha, essa é uma ótima notícia no sentido de permitir que essa discussão, porque eles adoram deixar ela quietinha lá, os militares vão ficar incomodados. Não, gente, os militares são também parte da sociedade brasileira e têm que responder pelos crimes que eles cometeram.